Deus abençoe. Inclinemos a cabeça. Querido Deus, estamos agradecidos hoje pela grande expansão da Tua presença que já está em nosso meio. Estamos aguardando isto abundantemente esta tarde. Agradecemos a Ti pelo maravilhoso hino que desta irmã cristã que acabou de cantar o hino em seu espírito e o interpretou. Senhor, que seja assim, rogamos. Deus, nós pedimos que Tu abençoes a cada um. E ao vermos isso acontecer, amado Deus, nós rogamos que se houver alguém aqui que não estiver preparado, que faça a decisão final e venham a Ti para o novo nascimento. Permite, abençoa todos nós, pessoas que estiveram nas rodovias viajando por muito tempo através de Tua palavra. Rogamos que o Senhor ensine essas coisas, dá-nos entendimento através de Teu Espírito, Senhor. Nós rogamos que Tu nos concedas isso hoje. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Isso é suficiente. Que ocasião! Não conheço nenhum outro lugar melhor a não ser no céu. Sentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Deus abençoe a irmã Florence. Ela está passando por uma ocasião difícil. Eu rogo que Deus abençoe o irmão Demos. E um grande peso sobre seus ombros, essas convenções. Deus abençoe o irmão Shakarian, o irmão Carl Williams. Com certeza estou muito contente em poder estar aqui nesta convenção com vocês e todos esses distintos irmãos. É um privilégio conhecer alguns. E agora é a minha última parte dos cultos, que eu saiba. Então, espero que agora poderei apertar a mão de alguns desses distintos homens e conhecê-los, pois espero passar a eternidade com eles em uma terra melhor. Apenas uma coisinha pequena, espero que não seja mal compreendido, não foi coincidência, eu creio que não, acho que foi providência. E ontem eu estava dando um presente aqui para um amigo meu, Danny Henry. Ele um menino, um rapaz, na convenção cristã dos homens de negócios na Califórnia. Eu estava tendo uma reunião, eu estava falando muito duro contra a condição do tempo e espero que todos entendam isso aqui. E vocês sabem que não é mal no meu coração, e certamente vocês entendem que não é, mas tenho que dizer o que eu tenho que dizer. Então, depois disso, o pequeno companheiro, o irmão Batista, acho que ele é parente de uma estrela de cinema. Ele veio e colocou seu braço em volta minha e disse: Senhor, abençoe, irmão Branham, e quero oferecer uma palavra de oração, e começou a falar em francês. E o rapaz não conhecia uma palavra em francês e alguém se levantou, uma mulher forte, creio que era de Louisiana, e ela disse: isso é francês. E então, havia um outro homem lá que disse que isso é francês, e eles escreveram o que foi falado, e eu tenho a cópia original aqui. Então, isso aconteceu de ser um jovem que, vindo de lá de trás, queria ver as notas, e ele era um intérprete de francês nas Nações Unidas, e era francês, exatamente. Eu gostaria de ler a nota, é a nota original deles, de um homem que era intérprete. Talvez eu não possa citar o seu nome corretamente, Victor Ledoux. Ele era um francês completamente, e esta é esta mensagem: pois escolhestes esse caminho estreito, o caminho difícil, e escolhestes por tua própria escolha, e tomastes a decisão correta e precisa, e esse é o meu caminho, porque
essa decisão correta que tomasses, uma vasta porção do céu espera por você. Que gloriosa decisão você tomou e por causa disso cumprirá a tremenda vitória do amor divino. Quando recebi isso, sabem, quando as pessoas falando em línguas, não critiquei porque eu já vi coisa real, mas sempre eu me pergunto, mas quando isso aconteceu, sabendo que a comissão estava por trás disso, eu sabia que vinha de Deus. Então, o seu irmão que estava sentado aqui, um advogado muito conhecido, deu-me presente de Danny. Danny acabou de voltar da Terra Santa e ele estava no túmulo, ou melhor, dentro do túmulo onde Jesus foi colocado depois da sua morte. E quando ele estava ali, ele disse que o Espírito do Senhor falou com ele e foram até o Monte Calvário, onde aconteceu a crucificação, e pegou um pedaço de pedra e voltou e fez umas abotoaduras com ela, e eu gosto muito delas. E, naturalmente, Danny não sabe disso, mas nesta manhã, em oração, eu olhei para essas abotoaduras e cada uma delas, se você notar, há uma mancha de sangue e também tem uma linha reta que passa por cada uma. E aqui na mensagem que ele deu de Deus, do caminho reto e estreito, isso se encaixa exatamente. Eu pensei, isso talvez providencial, ou agradeço muito a Danny. Diga a ele, irmão, como eu fico agradecido por isso. E outra coisa estranha, outra manhã perguntei à esposa, coloquei a camisa e não estava com abotoaduras, e ela disse, esqueci de trazer abotoaduras, então o Senhor tinha algo providenciado para mim. É uma vida gloriosa, não é, irmãos? Na simplicidade do Evangelho, e ainda na simplicidade é a maior coisa que conheço, e tornou-se simples, e eu tive a oportunidade de vir. E isso aconteceu pela graça de Deus. Agora, nessa tarde, eu não quero tomar muito tempo, porque sei se vocês irão à igreja hoje à noite, e os visitantes que estão aqui, eu olhei na plataforma, e esses ministros todos estão satisfeitos, estamos satisfeitos em ter os cultos aqui hoje à noite. Não há uma dúvida que foi alguma escola dominical hoje de manhã, enquanto tivemos essas convenções, sendo dos homens de negócio do Evangelho completo, eu acho que devemos ter assistência e podemos ajudar as igrejas, porque é aí onde os nossos homens de negócios vão, é a casa de Deus. E espero que você visite alguma igreja esta noite. E amanhã à noite é o encerramento da convenção, creio. Eu acho que já anunciaram um orador, permitindo o Senhor para ouvir a sua mensagem. Deus abençoe a cada um e a todos vocês. E agora, eu não afirmo que sou um pregador, sou uma espécie, não tenho instrução suficiente para ser um pregador. Pregador, quando você fala isso, espero que você tenha se formado em alguma escola. E não tenho nada, apenas uma pequena funda, estão vendo? Eu vou tentar ir atrás da ovelha ferida. E se puder trazê-la de volta ao redil, Pai, eu farei. Se eu cometer enganos, perdoe-me. Não sou teólogo, não critico os teólogos ou a teologia, está bem? É o que precisamos, mas às vezes critico a condição em que estamos. Isso não significa nada quanto a algum grupo em especial, é somente a mensagem. Eu gostaria que não fosse para eu entregar essa mensagem, mas isso acaba comigo, você sabe como você se sentiria, mas seus próprios filhos. Você detestaria ter que repreender seu filho, bater nele, e sou pai também, eu sei o que significa isso, e creio que vocês me perdoam. Eu quero que façam dessa maneira. Enquanto estiverem sentados aqui hoje à tarde, será bem curto, será com pouco tempo, poucas notas aqui, como eu lhes disse. Tenho as minhas escrituras, as quais escrevi. E eu poderia quase que citar toda a Bíblia de cor, mas agora não.
atravessando batalhas difíceis, fiquei muito velho para isso. Agora eu acho que, principalmente o pastor de algumas cidades, de alguns lugares, eu creio que vocês ouvirão isso atentamente. E agora, faça da maneira que eu faço. Como quando eu como a minha torta preferida de cereja, ou minha carne predileta, frango. Quando eu como um pedaço de torta e encontro uma semente, não paro de comer a torta, eu só jogo fora a semente. Quando eu estou comendo frango, não jogo frango fora quando encontro um osso. Então, olhe bem para isso que será falado, e se encontrar algum osso, jogue fora. E se for uma semente, a semente, lembre-se que ela traz nova vida. Então, olhe atentamente e que o Senhor abençoe. O irmão Carl Williams disse outra noite a respeito de soltar os enfermos, que seria muito bom, isso seria ótimo, mas não estamos não estamos aqui com condição de fazer isso, uma fila de oração. Eu sei que o irmão Earl já teve orações em convenções e talvez não tenha tentado fazer isso 2 ou 3 vezes, mas normalmente com uma multidão como essa, você tem que entregar cartões de oração para conseguir fazer isso, porque não é um ginásio, é a casa de Deus dedicada para isso. O negócio de apertar, empurrar, sem cartão, isso é difícil. Então, Billy me perguntou disso, eu devo entregar cartões? As pessoas me pediram cartão. E eu disse, não, Billy, vamos deixar assim para o Espírito Santo fazer o que ele quiser. Estão vendo? Para que ele forme a fé e somente sejam curados através disso. Mas, vejam, a cura divina é uma coisa de menor importância no Evangelho. Nunca pode conseguir isso, você uma coisa maior sem a menor. Qualquer um sabe disso. E é uma isca para conseguir que as pessoas creiam na presença sobrenatural de Deus. O sobrenatural está presente, então através disso podem reconhecer sua presença. Então serão curados por fé, crendo nisso. Agora, quero ler um pouco da Palavra de Deus no Novo Testamento e quero tirar um tema desse Novo Testamento nessas Escrituras e falar um pouquinho sobre isso. Não quero segurá-los por muito tempo hoje à noite, por causa dos cultos de hoje à noite, mas lembrem-se, espero que esteja sendo claro e prestem atenção por um momento em mim, por favor. Agora, inclinemos a cabeça outra vez, sabe? Nós poderíamos cantar muito, poderíamos gritar muito, poderíamos cantar na hora errada ou gritar na hora errada, mas aqui está uma coisa que nunca está fora de ordem. Quando estamos orando, eu gostaria que os homens orassem em todo lugar levantando mãos santas. Pai, o maior privilégio que o mortal já teve foi fechar os olhos e abrir o coração e falar contigo. E sabemos que tu ouves. E se nós conseguirmos crer que ouves, Jesus disse, se pedires ao Pai qualquer coisa em meu nome, isso vos será concedido. Essa foi a condição, se não duvidarmos. Então, Pai, ajuda-nos a crer esta tarde que nossos pedidos sejam concedidos, que não possa haver nenhuma sombra de dúvida em qualquer lugar, mas que as coisas aconteçam que forem pedidas. E isto, Deus, é para que o teu grande nome seja honrado, para o teu reino, que cada alma perdida, extraviada, possa estar, que esteja debaixo do som das nossas vozes, que esteja no alcance, em terras idólatras, em torno do mundo, por onde esse som for. Eu rogo, Pai Celestial, que não haja uma pessoa fraca em nosso meio. Quando o culto estiver terminado, que o Senhor Deus possa salvar cada alma perdida e curar cada corpo enfermo e encher o coração de teus filhos com júbilo. É isso que acontece quando temos fé. Senhor, pedimos isso em nome de Jesus a nosso Pai, porque Ele prometeu que ouviria, e isto é para a glória dele. Amém.
No Evangelho de São João, capítulo 17, começando com o versículo 20, eu gostaria de ler como texto. Eu acho que é isso mesmo. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim para... Creio que estou lendo no lugar errado. Agora, desculpem-me um momento, estou procurando a oração de Jesus, não a oração de Jesus, mas devo ter marcado aqui alguma coisa errada no texto, onde Jesus orou, estava dizendo que como uma mulher que tinha dores de parto, para dar à luz ao seu filho, nascimento, parto. Em Lucas ou João? Jack, onde está? João 16, pensei que estava certo, mas não está, parece que não. João 16. Alguém diz na plataforma, versículo 21, claro, versículo 21, aqui estamos. São João 16, 21. Para que todos sejam... Não, irmão Jack, ainda está errado. 16 e 21. Estou com o capítulo 16 de São João, versículo 21, mas está errado. Há uma confusão, um erro nesta Bíblia, sim, senhor. Imprimiram errado. Sim, senhor. Sabe uma coisa? É exatamente isso. Aqui está uma Bíblia nova, acabei de ganhá-la e está impressa errada. Certo, obrigado, muito obrigado. 16, 21, muito obrigado. É verdade. A mulher, quando, na verdade vos digo que chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará e estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, ele já não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Muito obrigado, meu irmão. Grato por isso. Agora, realmente foi um erro de impressão na Bíblia. E eu estava com a minha Bíblia antiga, Scofield, e peguei esta aqui com ela, que a minha esposa deu faz pouco tempo como presente de Natal. Agora, desejo falar esta tarde sobre o assunto que anunciei, dores de parto. Agora, isso parece muito desagradável, mas está na Bíblia e creio que Jesus está aqui falando como ele falou, como ele disse, que a vossa tristeza se converterá em alegria, falando com seus discípulos aqui, sabendo que o nascimento do cristianismo ia existir e agora o velho tem que morrer para que o novo nasça, e qualquer coisa que dá à luz tem que ter dores de angústias, e com certeza estavam passando por dores de angústias e agonia para saírem da luz, da lei para a graça. Um parto normal e natural é o tipo de nascimento espiritual. Todas as coisas naturais são um tipo do espiritual. E encontramos que, se olharmos aqui no chão, ao ver uma árvore na terra crescendo, tentando sobreviver, isso mostra que há uma árvore em algum lugar que não morre, porque ela está clamando por alguma coisa. Encontramos pessoas, não importa quão velhos, quão doentes, a condição, clamam por vida, porque isso mostra que há vida em algum lugar onde viveremos para sempre.
Observe que perfeição. Agora, em 1 João 5:7, creio que é isso, se não estiver enganado, diz, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra é o Espírito Santo, e estes 3 são um. São 3 e testificam na terra, água, sangue e Espírito. E estes 3 se concordam em um. Agora notem, os primeiros 3 são um, os segundos 3 são terrenais e concordam em um. Você não pode ter o Pai sem o Filho, não pode ter o Filho sem o Espírito Santo, mas você pode ter a água sem o sangue e o sangue sem o Espírito. Acho que através das eras isso foi provado ser verdade. Água, sangue e Espírito, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, tipifica ou torna o antítipo, o qual tira do parto natural. Veja, uma mulher quando está grávida, a primeira coisa que acontece é ela estoura a água e a segunda coisa é o sangue. E então vem a vida. Água, sangue e Espírito. Isso constitui o normal, o nascimento natural. Isso é do lado espiritual. A água, a justificação pela fé, crendo em Deus, recebendo-o como seu salvador pessoal e sendo batizado. O segundo é a santificação do Espírito, que Deus purifica o espírito de todos os elementos das coisas do mundo, do desejo, e então o Espírito Santo vem e dá um novo nascimento e preenche esse vaso santificado. Por exemplo, agora eu lhe disse que sobre a torta, observem, um copo que se você estiver jogado no galinheiro, você não vai lá pegando e colocando água nele, ou leite, não, você tem que pegá-lo, que é a justificação, e depois limpá-lo, que é a santificação, porque a palavra grega sanctify é a palavra composta, que significa purificado e colocado para serviço, não em serviço, mas para serviço. Então, quando você o enche, então é colocá-lo em serviço. Desculpe, agora, não é para machucar ninguém, mas os santos peregrinos nazarenos, onde vocês caíram ao dar e quando andaram entre os pentecostais, vocês foram limpos para a santificação, mas quando vocês estavam prontos para serem colocados em serviço através dos dons, falarem línguas e outras coisas, então rejeitaram isso, caíram outra vez lá no galinheiro. Agora, isso é que está acontecendo e sempre tem acontecido. Agora, não é isso, não é para criticar, eu quero apenas falar isso, eu falo isso de coração. Isso vem queimando em mim desde que eu devo então falar, porque se é a favor de Carl Dimas e eles estão com vocês, e eu tento melhor, de maior forma entregar o que vem da minha alma. O tipo natural é tipificando o espiritual. Então, esse nascimento completo, quando o bebê, geralmente quando surge a água, você não tem muito o que fazer, e quando vier o sangue não se faz muito, mas para que o bebê receba a vida, então você tem que dar umas palmadas e fazê-lo gritar. Agora, sem instrução, meus irmãos aqui, que são tão bem treinados, mas eu tenho que tomar da natureza para tipificar. E aí estão vocês, isso foi o que aconteceu quando vocês recebem umas palmadas para conseguir que isso aconteça. Então é um tipo de um choque. Talvez você não teria dado algumas palmadas, mas um choque. O próprio pensamento de nascer às vezes e pegá-lo e sacudi-lo, então dar umas palmadinhas, então ele chora. E em línguas desconhecidas também, para ele mesmo, eu acho. Mas, de qualquer maneira, está fazendo um barulho, e eu acho que se o bebê nasce e quando ele nasce morto, é uma coisa morta, um bebê morto, não tem nenhuma emoção. Esse é o problema da igreja hoje. Temos muitos filhos que nascem mortos. Eles precisam de umas palmadas do evangelho para despertá-los e trazê-los a si, para que Deus possa soprar o sopro de vida neles. E agora verificamos que isso é tão verdadeiro. É teologia rude, mas é verdade. Então, se vocês observarem na semente, a velha semente tem que morrer antes que possa nascer a nova. Então,
Por isso a morte é dura a qualquer hora. É uma coisa dolorida, agoniza. O parto é a mesma coisa. Você está trazendo vida ao mundo e isso é doloroso. Jesus disse que sua palavra era uma semente que o semeador semeou. Agora todos nós estamos familiarizados com isso e quero ensinar isso como lição de escola dominical, porque, é claro, é domingo. Observem. Então, estas palavras, sendo uma semente, mas lembrem-se, a semente apenas traz nova vida quando ela morre, e é por esse motivo que é tão difícil para os fariseus terem entendido nosso Senhor Jesus, porque eles estavam debaixo da lei. E a lei era a palavra de Deus em forma de semente, mas quando a palavra se tornou carne e tornou-se não lei, mas graça. Agora, a graça e a lei não podem existir ao mesmo tempo, porque a graça está oposta e acima da lei, que nem existe ilustração para isso. Portanto, foi muito difícil para os fariseus morrerem para suas leis, para que a graça pudesse nascer, mas isso tem que acabar, e as duas leis não podem existir ao mesmo tempo. Não pode haver lei que você pode passar com o semáforo vermelho, e outra diz que você não pode, e então isso não pode estar ao mesmo tempo. Numa outra ocasião, você pode avançar, prudência, avança, ou mais, de outra forma, está vermelho, pare. Então, as duas não podem existir ao mesmo tempo. Agora, observamos que sempre, meu pensamento agora para vocês é tomar as dores, angústias, desconforto. Veja os fariseus que morreram para aquela lei através de dores, angústias e desconforto. Mas tinha que acontecer. Agora, verificamos que aquela chuva que traz frutos sobre a terra é um nascimento, como disse o poeta, nos raios do trovão. É um desafinado e recortado céu, mas se não tivéssemos o trovão e o céu todo recortado, aquela pequena destilada gota de chuva que foi levantada dos mares, destilada do sal, não nasceria. Exige aquele relâmpago e trovão e rajadas de vento tempestuoso e assustador, coisa assim, para que nasça a pétala da flor com as gotas de água caindo. Isso faz com que as dores, exige dores para vir à luz, a agonia, e as nuvens morrem, a chuva se forma, e então essa parte daquela nuvem, um tem que cessar para que outra possa existir. Agora, meus irmãos, alguns deles que conseguem poderiam dar as leis sobre todas essas coisas. Eu não posso. Agora, vamos passar por uma outra coisinha, pensar em outra coisa, uma pequena demonstração. Eu penso que uma das flores mais bonitas, cada um tem a sua própria ideia quanto a isso, mas acho que o tipo de flor mais bonita que eu já vi lá no leste é o nosso lírio do brejo. Quantos já viram um lírio? Não é nada como uma dessas para mim, mas já observou que aquele lírio tem que ser, Jesus disse, olhar para os lírios como eles crescem, não trabalham nem fiam. E vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles, pois a glória de Salomão e sua vestidura era toda artificial, mas o lírio em sua beleza é vida, que o torna tão belo. Não sujo, algo pintado artificialmente. É como as nossas mulheres. Eu acho que vocês não têm que usar toda essa coisa verde, essas coisas nos olhos, essa manicure, ou seja lá como se chama isso. Beleza é como a beleza que você é como ela é. Se você pegar um pouquinho de Atos 2:4, misturar um pouquinho com um pouquinho de João 3:16, você superará qualquer coisa que a Max Factor já tentou fabricar.
Seu esposo amará mais você e todos. Tenho certeza que Deus também. Lírio, o lírio, ele disse, considerai, labutam, e tem que trazê-los para que ele possa crescer. E esse pequeno lírio, olhe de onde ele vem, da terra, da lama, águas sujas, águas barrentas. E ele se estimula e vai passando por tudo isso, um germezinho de vida, trabalhando nele mesmo, ali na parte de baixo, onde há sapos e coisas assim. Então, ele passa por tudo isso, mas quando ele chega na presença do sol, então aquela pequena semente se rompe em vida. Isso não pode acontecer até que esse processo aconteça. Tem que acontecer isso, porque é o que se exige, é porque o sol, ele mesmo, atraia. E quando ele estiver acima de toda aquela água suja e lamacenta e tudo mais, então ele fica tão feliz que ele entrega a vida livremente, de graça, e é uma vida formosa quando chega à presença daquilo que o atraiu. Eu acho que isso é tão bonito, uma vida cristã. Quando algo está atraindo você para fora do mundo, até que você nasça na presença daquele, através do Espírito Santo, como isso é lindo. Você tem que tentar ajudá-lo. Se você tentar ajudar, você o mata, como um pintinho quando ele está nascendo, sabe? Se você já observou quando esses pequeninos lá, quando eles batem o biquinho, qualquer ave nasce num ovo e o nascimento dessa casca do ovo velha, a parte interna do ovo tem que apodrecer e tem que acontecer. E quando aquele biquinho vai raspando até quebrar a casca, e nós chamamos isso lá em Kentucky, de onde eu venho, nós falamos bicando para sair. E se não fizer isso, não conseguirão sair. Porque é a maneira provida por Deus. Tente ajudá-lo e você vai matá-lo. Quebra a casca e ele morre. E vem, eles têm que labutar, usar força para quebrar. É assim que o cristão tem que fazer. Não é alguém simplesmente apertar sua mão. Você tem que ficar ali deitado até você morrer e apodrecer. É a maneira provida por Deus. Nada desse negócio de apertar a mão e tudo mais. É simplesmente você tem que sair dessa casca antiga. Não há maneira melhor. E assim é com um bebê, para que você entregue a ele o que ele precisa. Agora, quando o bebê nasce, você poderia colocar um sininho aqui, perto do bercinho dele, e dizer, meu filhinho, eu sou uma teóloga e tudo mais. Eu já li livros sobre como criar um bebê e eu digo para você que você é uma criança moderna. Você nasceu numa casa moderna com pais modernos. Quando você estiver com fome ou quiser a mamãe, então é só tocar o sino. Isso nunca vai funcionar. A única maneira dele conseguir o que ele quer é chorar. Essa é a maneira de Deus. É assim que nós conseguimos o que queremos, é chorar. Por isso, chore, não se vergonhe e diga, estou faminto por Deus. Não importa onde os diáconos, pastor ou quem quer que se estiverem por perto, grite mesmo assim. Se os jovens estão perto ali, que diferença faz? Chore. É a única maneira, até você receber aquilo que você precisa. E ele ensinou isso quando estava aqui na terra sobre o juiz iníquo. A pequena gota de orvalho. Não conheço a fórmula, talvez você possa ver algum cientista ou alguém aqui. Isso pode ser algum tipo de grupo congestionado, com uma atmosfera congestionada que se ajunta na noite escura e isso cai na terra. E quando isso acontece, nasce à noite. Mas de manhã, ela está lá jogada, fria e tremendo,
na grama e pendurado no varal, mas deixe que o sol brilhe uma vez. E você já viu como fica contente? Ela começa a brilhar, tremer, porque ela sabe que aquilo são raios de sol atraindo de volta ao lugar onde estava no princípio. Assim é com cada homem e mulher que nasceu do Espírito de Deus. Algo assim, quando a luz vem, bate sobre nós, ficamos alegres, de tal maneira que porque nós vamos voltar para o local de onde viemos, no seio de Deus. E isso pode brilhar com regozijo quando o sol ilumina. Umas coisinhas pequenas, simples, que poderíamos continuar falando sobre isso. Sabemos que a velha semente, antes que a semente nova possa sair da velha, ela deve apodrecer, com certeza. Apenas morrendo, mas apodrecer após a sua morte. Sabemos que isso é verdade. É a mesma coisa com o novo nascimento. Nunca voltamos, mas nós vamos para a frente quando nascemos de novo. É isso, por isso que eu acho, hoje em dia, que acontece quando nós não temos muitos nascimentos novos, genuínos. Deve ser de acordo com a palavra. E não querem apodrecer nesses velhos sistemas, não querem apodrecer, sair deles, não querem sair disso, querem ficar no velho sistema e afirmarem que tem um novo nascimento e a mensagem da era. E vemos que com Lutero, Wesley, Pentecostais, todas as eras, eles continuam se agarrando ao antigo sistema, afirmando que os tem, mas a era antiga do sistema deve morrer, apodrecer para que venha a nova, então continuam assim agarrados a isso. Observem que quando o antigo sistema está morto, então eles simplesmente... O problema é que eles não querem apodrecer, mas agora apodrecer é quando esse sistema está acabado. E quando afirma-se que nasce de novo, mas a afirmação é apenas um sinal produzido. O apodrecimento traz o nascimento, você tem que apodrecer, como fizemos com todas as eras, através de Wesleyanos e todos os demais. Os luteranos, com uma palavra, o justo viverá pela fé. Ora, ele não pode demorar muito estar apegado ao antigo sistema, ele tem que sair disso. Então, quando os calvinistas receberam a igreja anglicana na tal condição, dentro da doutrina calvinista, até Deus levantar uma doutrina armênica de John Wesley, o velho sistema teve que morrer para que o novo viesse. Quando a era de Wesley acabou, cessou, todas as pequenas eras, ou a folha do talo, da borla, no tempo de Wesley, estão vendo? Quando os pentecostais saíram com os dons da restauração, tiveram que sair dos batistas presbiterianos, os peregrinos da santidade, nazarenos, a Igreja de Cristo, que assim se chama, e todas essas, e tiveram que sair disso, apodrecer, para aceitar o novo nascimento. Sempre somos chamados de loucos, mas é como Paulo, quando ele apodreceu daquilo em que ele estava, no caminho que chama-se heresia. Assim sirva Deus e nossos pais no caminho que se chama heresia. Então, ele teve que apodrecer no caminho antigo para que, em ordem para... E é exatamente onde estamos agora. Agora, tenha paciência comigo, mas esse é o meu pensamento. As igrejas ficaram tão sistemáticas que você não pode entrar em uma... Você tem que ter um cartão de companheirismo ou identificação. Crendo nela é a única maneira que está aberto para esses homens de negócio, e contanto que não seja uma organização, eu posso ficar com eles, mas para trazer uma mensagem, eu sinto que eu tenho que falar o que está no meu coração para as pessoas, mas tornaram-se tão sistemáticos, e eu amo os pentecostais, e Pentecostes, de qualquer forma, não é organização. Vocês apenas chamam-se assim. Pentecostes é uma experiência e não uma denominação.
Mas vejam, o problema é que é tão difícil para os homens quando olham para isso e creem, e veem se estão identificados pela palavra de Deus e é tão difícil apodrecer para essas coisas. O que devo fazer? De onde conseguirei meu alimento? Deus é o seu sustento. Deus é a coisa que você precisa se agarrar. Buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Deixarei isso assim, para que você saiba do que eu estou falando. Somos informados através dos profetas de Deus que teremos uma nova terra, novos céus e nova terra. Se querem escritura, é Apocalipse 21. João disse, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Tinha acabado. Agora, se teremos então uma nova terra, a velha terra é a nova terra, não podendo existir ao mesmo tempo, o novo mundo e o velho mundo não podem existir ao mesmo tempo, não pode haver duas ordens do mundo ao mesmo tempo. Agora, para conseguir a terra nova, a velha tem que morrer. Agora, se a antiga tem que morrer, então é dores de parto agora para a nova. E então, se o médico fosse examinar um paciente que estivesse com dores de parto, agora, uma das coisas que o médico faria, estou falando, eu sei que estou na presença de 2 ou 3 bons médicos aqui, cristãos, e eu perguntaria isso a vocês. Uma das primeiras coisas que o médico faz depois de notar que o paciente está com dores de parto, está tendo dores quando estão próximas, quanto mais forte cada uma fica, uma é mais difícil que a outra, então a seguinte continua difícil. Eles vão se aproximando, é assim que ele diagnostica o caso pelas dores de parto. Então, se o mundo tem que se entregar ao nascimento de um novo mundo, então vamos examinar algumas dores de parto para ver aqui na Terra. E então veremos mais ou menos quanto falta para o parto. A Primeira Guerra Mundial mostrou grande dor de parto. Ela mostrou uma das primeiras dores de parto para o nascimento, porque naquela ocasião nós trouxemos bombas e tínhamos metralhadoras e gases venenosos. E lembram-se, talvez alguns, eu era menininho de só uns 8 anos, mas me lembro de falarem sobre gás de mostarda e cloro, assim, e que queimaria toda a terra e queimaria todo mundo. Bom, talvez isso seja uma separação disso, o vento soprando aqui em torno da terra, todos estavam morrendo de medo de morrer de uma guerra com uma arma de gases venenosos, e a Terra passou por isso e teve a sua primeira dor de parto. Então tivemos a Segunda Guerra Mundial e suas dores foram maiores, mais fortes, o tempo todo as dores de parto da Terra. Quase teve que se entregar na época da bomba atômica, pois destruiria uma cidade inteira. Foi muito maior do que as dores da Primeira Guerra Mundial de destruição da Terra. Agora, ela sabe que a sua hora de dar o parto, de dar a luz, está bem mais forte. Isto está com a bomba de hidrogênio ou mísseis no ar que poderiam destruir o mundo todo. Uma nação assusta a outra, não importa quão pequena seja. Eles têm esses mísseis que dizem que podem dirigi-lo pelas estrelas e soltar em qualquer parte do mundo que desejarem. A Rússia, outro dia eu vi no noticiário e ela diz que pode destruir essa nação e não deixar os átomos, outras coisas, fragmentarem a sua nação. Nós não sabemos o que isso pode fazer, cada um afirmando alguma coisa. E a ciência, aconteceu isso no grande laboratório de Deus, até que destruam a si mesmos. Deus não destrói nada, o homem destrói-se a si mesmo pela sabedoria, como desde o princípio aconteceu, tomando a sabedoria de Satanás ao invés de a palavra. Agora ela sabe que isso deve acontecer. Eu creio que a Rússia destruiria esta nação hoje se pudesse preservar a si mesma. Qualquer dessas pequenas nações poderia fazer isso, mas tem medo
mundo, porque sabem que este mundo não pode suportar em órbita essas condições. Então o mundo sabe que suas dores de parto são tão grandes que ela tem que se entregar. Então tem que haver um novo nascimento próximo. Eu fico tão agradecido por isso. Estou cansado disso aqui. Qualquer um sabe que este lugar é de morte e tristeza e todos os tipos de disparidades e coisas assim. Estou contente porque esta hora está chegando, como João disse no passado. Hora vem, Senhor Jesus. Agora, ela tem que apodrecer naturalmente, como eu disse, para acontecer o novo nascimento. Olhe o que apodreceu. Notem, meus irmãos. Ela está totalmente podre. Suas políticas e sistemas estão mais podres do que podem estar. Não há um osso perfeito nela no sistema mundial. Sua política e religiosa, condição religiosa, política, seja o que for. Um diz eu sou democrata, outro republicano, outro diz batista, metodista, completamente estragada ela está. Algo tem que ceder, ela não pode aguentar isso. Você pega um George Washington, Abraham Lincoln, a cada um desses estados aqui nos Estados Unidos, e ainda não poderiam voltar à forma original. A lei está além da redenção. Apenas uma coisa que pode ajudar é a vinda do Criador. Ela sabe que deve se entregar e está em dores de parto. As pessoas não sabem o que fazer, um olha para o outro e um assusta o outro, dizendo que vai destruir o outro. Isso se contradizem até que isso vai cair na mão de um homem que vai acabar destruindo o mundo inteiro dentro de 5 minutos. E as pessoas sabem que isso não pode suportar, as pessoas não sabem que não pode suportar, o mundo não pode. Então todos os céus e a terra estarão sob fogo e haverá uma renovação de tudo. Então um novo mundo nascerá. Deus profetizou isso. Isso está apodrecendo. E é por esse motivo que ela está tão nervosa, com o rosto vermelho, frustrada, terremotos em todos os lugares. E o Macarel e no Alasca sacudindo a costa com terremotos e coisas assim, pessoas escrevendo, devemos sair daqui, devemos sair, tá vendo? Mas não há segurança nenhuma em um local. Isso é Cristo, o Filho de Deus, e há somente uma coisa nessa área de segurança, é Ele. Todos lá perecerão que estiverem fora, como Deus disse. Agora, olhemos para o livro dos doutores, se não estiver ela num tipo de condição assim, veja se isso tem de acontecer. Quando a nova terra estiver para nascer, em Mateus 24, o livro dos doutores, o qual é o livro do doutor, e vamos ver o que está profetizando com sintomas, e quando o médico conhece os sintomas do nascimento de uma criança, mais ou menos nessa hora, então a criança queria nascer e ele apronta tudo porque ele sabe que é a hora de nascer. E o rompimento da água, o sangue, agora é a hora da criança sair. Então ele apronta tudo. Agora Jesus nos disse exatamente o que aconteceria bem nesta hora. Em Mateus 24, que é a igreja verdadeira, e a outra igreja, que seria a natural, igreja espiritual, estariam tão juntas, personificadores, que seria possível enganar o próprio escolhido. Como foi nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, e todas as imoralidades do mundo que vemos hoje. A Bíblia, o livro dos doutores diz que isso aconteceria, e vemos isso acontecendo. Sabemos que o parto está próximo, tem que estar, sim, Senhor. Agora, olhamos isso como uma nação, mas agora Israel, a igreja, comecemos de lá em talvez uns 10 minutos falemos sobre isso. Israel teve dores de parto. Quando cada profeta veio à terra, ela teve dores de parto em sua mensagem, mas o que ele fazia, o profeta tinha a palavra e ele mostrava toda a podridão e coisas e ordens do sistema da Constituição, a ponto que esses profetas sacudiam a fundação deles, eles eram odiados por todos. Portanto, quando Deus
enviou um profeta. A igreja, ela mesma, entrou em dores de parto, porque o profeta, a palavra do Senhor, vem somente ao profeta. Ou seja, a palavra foi falada para aquele dia, que é manifestada através do profeta da era, e sempre foi assim. E as igrejas, elas construíram tantos sistemas em torno da palavra, a ponto que sacudia o mecanismo disso. E estava com dores de parto. O que era isso? De volta à palavra, de volta à vida. Os sistemas não têm vida, somente a palavra de Deus tem vida. Os sistemas são construídos em torno dela, não tem vida. E a palavra que dá vida, sua mensagem vai agitar o resto, de volta à palavra. Um grupinho sai daqui, outro, como no tempo de Noé, mais ou menos, 8 pessoas. E Deus destruiu o restante e o resto deles. E isso tem que ser agitado dessa forma. E isso veio através das eras até que finalmente a igreja entregou um filho homem. E aquele filho homem era a palavra que era feita carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele venceu cada demônio, todo o poder sobre a terra que veio sobre ele somente com a palavra do Pai. Todas as tentações de Satanás, ele repreendeu Satanás, não com seus próprios poderes que ele tinha, mas com a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito, pois ele era a palavra. Quando Satanás lançou contra Eva, então ela caiu, e ele se lançou contra Moisés, a mesma coisa, mas quando foi contra o Filho de Deus, foi 10.000 voltos contra ele, arrancou as penas dele. Quando ele voltou, ele disse, está escrito, o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Lá estava aquele Filho do homem, feita carne, a palavra eterna de Deus manifestada aqui, que um corpo em carne representando a palavra. Isto é o que ele conhecia, que estava no coração deles. Foi assim que ele pôde dizer a Felipe quem ele era e também a Simão Pedro quem ele era, e a mulher no poço, porque ele era a palavra. Isso mesmo, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, porque a palavra de Deus é mais eficaz e penetrante de qualquer espada dos gumes, que penetra até a divisão das juntas e medulas e discerne os pensamentos e intenções do coração. Porque aqueles cegos sacerdotes fariseus não conseguiam ver que aquilo era a palavra manifestada. Porque eles estavam envoltos em sacerdócio e sistemas, e o velho sistema, e aquilo era a palavra, mas que foi prometido e cumprido. Então isso está cumprido, e agora o antigo tem que apodrecer, é a casca, a semente já foi. Agora Moisés não podia trazer a mensagem de Noé, nem poderia Jesus a de Noé, porque era antiga, é a velha, a semente era a vida, mas ele serviu o propósito dele, e foi transformação da velha para a nova, onde estava a vida, mas o que estava preocupando as pessoas, e o que ainda preocupa hoje, não estamos construindo uma parede, separando, começando a mensagem de Lutero, nós estamos construindo um prédio, e a palavra de Deus é a planta. Qualquer um que vier seguindo a linha reta precisará, qualquer um pode fazer a linha reta, mas quando chegar no canto precisa de um construtor, precisará do poder de Deus para fazer isso, precisa de um giro do céu para conseguir isso e fazer isso. E na era dos profetas, a palavra do Senhor vem através desses profetas, venceram aquelas dificuldades. Então é um edifício de Deus, de qualquer modo, é um edifício de Deus. Agora, nós sabemos que isso é verdade, que os sistemas apodreceram em cada era, e cada um de seus sistemas tiveram de apodrecer e morrer, até que trouxe aquela igreja fora daquela confusão podre, trouxe a palavra, a própria palavra do Senhor. E a palavra vem ao profeta, ela nunca vem a um sacerdote, a um profeta. E notem, quando isso aconteceu, finalmente aquela palavra, nascida aqui em carne humana, a plenitude da divindade,
desceu completamente nele. Ele era a palavra. Os profetas são parte da palavra, a palavra para suas eras. Nós somos parte da palavra hoje. Nós seguimos a palavra, mas ele era com a plenitude da palavra. Ele era a palavra. Ele disse, quando o estavam acusando de fazer-se igual a Deus, porque ele era filho de Deus, e disseram, você se faz igual a Deus. Ele disse, não está escrito na nossa lei que chamou deuses aqueles com que a palavra de Deus, a quem foi dirigida, os profetas. Então, como podeis condenar-me quando digo que sou filho de Deus? Onde a plenitude da divindade estava completamente no Filho de Deus, ele era a manifestação completa de Deus. E, finalmente, quando as dores de parto sobre aqueles profetas, eles, sendo a palavra, apontaram para o cumprimento da mesma, a plenitude da palavra. Então, finalmente, os sistemas morreram até que a palavra foi feita carne e habitou entre nós. Note como isso foi representado em Jacó, em José, exatamente, amado, mas por seu pai odiado por seus irmãos sem razão. Ele era espiritual, podia ter sonhos e interpretar, e ele não podia fazer nada quanto a isso. Ele nasceu para isso, foi predestinado, odiado por seus irmãos e finalmente vendido por 30 peças de prata e colocado lá na mão direita de Faraó. E depois na prisão, e tinha o copeiro e o padeiro, e um estava perdido e o outro salvo. Jesus em sua prisão na cruz estava perdido, o outro foi salvo. E então, quando eles foram levados ao céu, assentou no trono de Deus, e quando ele vier outra vez, prostrai-vos que cada língua o confesse. Quando José saiu do trono, começava a seguir as trombetas, soavam, cada joelho se dobrava, e José estava chegando. E então, algum dia a grande trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão, todo joelho se dobrará e toda língua confessará esta palavra. Notem, ela trouxe essa palavra completa que foi feita carne, com dores de partos, os profetas que foram amaldiçoados, e ele vem, eles diziam. Agora, ela estava sem o profeta por 400 anos, de acordo com a história das Escrituras, de Malaquias até João, e somente tinham teólogos, sacerdotes, pastores aqui. Agora, aqui podemos imaginar quão podre o sistema era, 400 anos sem uma mensagem dirigida pelo assim diz o Senhor de Deus. Então, os sacerdotes, profetas e os demais entraram em confusão terrível, e ela estava podre. Então, João, o Elias prometido de Malaquias 4, Malaquias 3, não Malaquias 4, Malaquias 3, porque Jesus disse a mesma coisa no capítulo 11 de Mateus, quando João, os olhos de águia foram filmados, como Pemberton expressou, creio que foi nas eras primitivas, ele disse, és tu aquele que há de vir ou esperamos outro? E ele disse, Jesus, depois de enviar seus discípulos lá e dizer-lhes para ficarem na reunião, e então ele disse, ide anunciar a João estas coisas, bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Ele voltou, olhou para seus discípulos e pessoas as quais estavam falando, com quem estava falando, ele disse, que saísses ver quando fosse ver João, ele disse, que saísses ver um homem trajado de vestidos delicados. Ele disse, vos digo que esse tipo de pessoas são os que estão nos palácios reais. Ele disse, que saísse ver uma cana agitada pelo vento, em outras palavras, cada espinho que aconteceu com ele, tirou através disso. Eu lhe direi que você somente vier e se unir com o nosso grupo, nós daremos um salário melhor. Não, João, não. Se você somente pregar contra isso, então você pode se unir ao nosso grupo. João, não. Ele disse que saísse ver um profeta. Eu digo, mais do que um profeta, pois se poder recebê-lo, este é aquele qual foi dito pelo profeta, eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Esse é Malaquias 3:1, não Malaquias 4. Essa é a diferença. Agora notem, sua mensagem nunca sacudiu muito eles dos sono eclesiásticos. Eles somente diziam, há um louco lá, ignorem-no, chamem-no de louco, tentou afogar as pessoas na água, estão vendo, porque nem o tipo de roupa adequada ele tem, enrolado numa pele de ovelha, pobre, convencido, como pobre, convencido Jó. De qual seminário? Nem reuniões, nem mesmo nas suas reuniões nós comparamos.
Também não, o sistema não era assim. E o mundo não estava muito mudado, nem tinha seus sistemas, mas... No entanto, o pai dele era sacerdote, mas porque ele não seguiu a linha de seu pai, que era o costume dos filhos fazerem, porque ele tinha algo maior, uma mensagem maior, ele tinha que apresentar o Messias, o Espírito Santo havia dito, e aquele pequeno resíduo que foi trazido através da mensagem de Gabriel lá, sabia que seria assim. Então, informados que mais ou menos com 9 anos de idade, ele foi para o deserto até... Depois de perder o pai e a mãe, ele foi para o deserto porque ele tinha que ouvir, porque naquele grande edifício teológico lá, eles disseram, agora se você tem que ser o precursor do Messias. Isaías disse que você tinha vindo, então você será aquela voz. Então ele seria facilmente persuadido, mas nunca aprendeu nada de seu sistema, sua mensagem era tão importante, e saiu para ficar no deserto. Notem, sua mensagem não era como um teólogo, ele usava símbolos, raça de víboras, chamando aqueles sacerdotes, sistema de víboras. Uma das coisas ruins que ele encontrou no deserto, que eram cobras, e ele achou, então parece ser a melhor comparação, e ele dizia, vós, raça de víboras, quem vos livrou da ira vindoura, não comece a dizer que pertencemos a isso, aquilo, pois Deus suscitará dessas pedras filhos a Abraão, destas pedras, o que ele encontrou no deserto, à beira dos riachos. Ele também, o machado que ele usava lá, está posto à raiz da árvore, que ele via no deserto. Toda árvore lá, se der bom fruto, não der bom fruto, será cortada e lançada no fogo, lenha. Então, mas ele tinha a mensagem para anunciar, ele tinha fé em sua mensagem para dizer que o Messias há de vir, e a mensagem para anunciar, e tinha fé. Eu vos digo, há um que está no meio de vós e não sabeis o qual não sou digno de desatar as sandálias e lhe batizará com o Espírito Santo e fogo. Quem é ele, João? Não sei. Mas um dia lá veio um jovem, rio abaixo, de aparência comum, somente como o velho João Batista estava lá de pé, e o velho profeta abençoando, e ele olhou lá no Jordão e disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como você conhece, João? Aquele que no deserto me disse para batizar com água, disse, aquele sobre quem vires o Espírito descer, aquele será o que batiza com o Espírito Santo. Sua mensagem não poderia vir de um ponto de vista teológico ou o credo, o sistema criado por um homem, tinha que vir diretamente de Deus. Ora, sua mensagem não sacudiu muito, eles achavam, ele disse, viu aqui, duvido muito disso, não vejo nada, não pude ver nada, disseram os sacerdotes e os outros, mas agora ele viu, claro que viu, mas vocês observaram o que aconteceu, nunca despertou de seu sono a eles, foram e cortaram sua cabeça, isso mesmo. E aquele que tinha vida neles, eles ficaram com o remanescente, aquele que tinha vida, poucos daqueles que estavam esperando pela vinda do Senhor. E Ana no templo, cegos, profetas que serviam o Senhor por orações, dia ali. Então um dia estava no Espírito e Simeão havia profetizado e disse, então ele disse, o Espírito Santo disse que não verei a morte até que eu veja o Senhor Cristo. Agora, alguns dos sacerdotes, sabe, diziam, pobrezinho, está um pouco fora de si, sabe, ele está com o pé na cova, somente deixe-o lá. E ele tem sido um homem de honra, mas você vê que ele tinha, aquilo foi revelado a ele pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo o trouxe aqui por algum motivo. Veja, aqueles pastores e padres aqui na Metodista Batista Católica, e todas... foram movidos pelo Espírito Santo, a hora está aqui, o Espírito Santo os moveu, e eles têm procurado isto, famintos. Então, um dia, sabe, não tinham televisão, graças a Deus, naquele dia, então, eles estavam do lado das colinas da Judéia, e lá viu um bebê que nasceria, uma estrela apareceu,
Mas depois de 8 dias, a mãe trouxe aquele bebezinho enfaixado e dizendo que eram... Estou dizendo que eram faixas, eles não tinham as coisas para embrulhá-lo, pois um pequeno trapo lá de cangriboi, que eram suas roupas, faixas. Aqui vem José e entraram com um pequeno bebê. Imagino que as mães lá, com uma certa distância, com seus pequenos bebês e bordados e tudo mais, disseram, olhem lá, vejam, ela ficou grávida através daquele homem, lá está ela, fiquem longe dela, fiquem distantes. Mas Maria, com aquele bebê em seus braços, não fazia diferença nenhuma o que achavam. Ela sabia quem era o filho, a mesma coisa sabe cada crente que aceita a palavra de Deus no coração, não importa o que os sistemas digam. Você sabe o que é? A promessa de Deus foi revelada a nós através do Espírito Santo quando vocês estavam ofuscados com o seu poder. Vocês sabem onde estava. Nenhum homem tem direito de pregar o evangelho até que encontre Deus no deserto, na sarça ardente. Não há sistema eclesiástico do mundo que possa explicar isso. Você estava lá, aquilo aconteceu a você, não importa o que os sistemas dizem. Vocês são testemunhas disso. Aleluia! Sinto como aquele velho homem de cor que estava falando sobre ele. Eu me sinto muito religioso agora. Eu acho que é isso mesmo. Deus revela isso a você. Simeão tinha a promessa, estava lá no quarto, na sala dele naquela manhã, e acho que centenas de bebês ali foram trazidos, cerca de 2,5 milhões de judeus no país com esses bebês. No 8º dia, a mãe tinha que vir oferecer para purificação, e aqui estava Simeão. Então, Simeão estava lendo os rolos de Isaías, não sei, mas agora, se o Espírito Santo tinha feito uma promessa, o Espírito Santo tem que cumprir essa promessa. Se realmente é Deus, e se um homem vem e diz coisas assim, não cumpre isso, em primeiro lugar, não é Escritura, esqueça isso. E se ele disser que assim é, então ele vai cumprir e se for errado, porque e não pode ser errado, porque é Deus que interpreta a sua mensagem, ele é o seu próprio intérprete. Se o que ele disse acontece, então Deus disse, ouça, pois é verdade. Então lá estava Simeão, sentado lá, recebendo essa pressão, e ele, com o remanescente daquele dia, estava ali sentado, ouvindo, conhecendo aqueles rolos, quero dizer, sabendo que o João estava chegando com a parte era dos remanescentes, a palavra foi revelada a eles. Então, quando aquele bebê entrou no templo, que devia ser o Espírito Santo revelar a ele que estava ali, então ele foi movido pelo Espírito, saiu daquela pequena sala e foi lá pelos corredores, encontrou por aquelas mulheres até encontrar aquela que estava com o bebê ali, então pegou o bebê em seus braços e disse, Senhor, despeça em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Naquela hora, então, um dos pequenos escolhidos daquele dia era Ana, profetisa. Ela estava lá cega, num canto de nascença, dirigida pelo Espírito entre todas as mulheres. E o templo estava cheio de pessoas, tanto lá de fora quanto de dentro. E ela veio diretamente ao Cristo, onde ele estava. E seu Espírito Santo pode guiar uma cega até ele. E os grupos pentecostais que devem ter, que espera-se ter olhos para enxergarem. Não quero falar muito, vocês sabem o que acontece daí para frente. Oh, que coisa! Como aquela igreja voltou para estar numa terrível posição. Agora regrediu. Deveríamos ter estado naqueles dias, mas ela sacudiu o pequeno remanescente como eu. Agora vamos ser honestos. Se vemos aquela igreja nessa condição, nós temos chegado a essa época novamente. Agora, somente olhe para as promessas da Bíblia que estariam acontecendo nessa época. Veja o que está acontecendo com o mundo, vemos que o seu fim é próximo. Agora olhemos para a igreja. E a igreja, teve dores de parto na época de Lutero. Agora sabemos que as 7 eras da igreja, os 7 mensageiros, as eras da igreja, de acordo com o Apocalipse. Agora, quando Lutero veio, isso levou a igreja a dores de parto, fez nascer o Lutero, isso mesmo. Depois disso, desordem, então veio Wesley, isso. Veio outra vez e trouxe os pentecostais, e cada um deles, mensageiros das suas eras, sacudiu de volta a palavra das suas eras, a mensagem de acordo com a Bíblia. Eu recebi isto
o livro na exposição dos primeiros 4 capítulos de Apocalipse, leremos como está escrito. Isso prova, sem sombra de dúvida, que a mensagem de Lutero era justificação, santificação, é o próximo processo, o parto natural. Então, veio e eram os pentecostais, exatamente. Agora, notem, cada era sacudiu a igreja para que ela tivesse dores de parto, mas o que fizeram, depois que tiveram as dores, ao invés de irem com a palavra, reuniram um grupo de homens, como fizeram nos primeiros, e foi o que aconteceu. Então, com a bala dos apóstolos, então encontramos que isso saiu, encontramos pela frente outros, e Ágabos e muitos outros, reformadores lá, cada um. Você estudou isso sobre o concílio pré-niceno e os pais de Nicéia e tudo mais, e cada um mensageiro veio com assim diz o Senhor. Agora ela está na pior fase, de acordo com as Escrituras, que já esteve. Estamos na era da igreja de Laodiceia, uma era rica, cega e não sabem. Não há lugar na Bíblia e Cristo foi colocado para fora, a não ser na era de Laodiceia. Ela está na pior fase e a mais podre. Ele disse, não temos necessidade de nada, não sabem, miseráveis, cegos, pobres, não sabem. Sim, Senhor, aconselho-te que unge os teus olhos com o colírio de Deus para que vejas. E certamente o colírio de Deus, com certeza, trará luz à igreja, se ela quiser abrir os olhos para o que Deus disse. Observem agora rapidamente aquele que está naquela fase, além da sombra de dúvidas que estamos na era da igreja de Laodiceia. Agora, seu mensageiro foi prometido no capítulo 4 de Malaquias, prometeu que faria isso, e a mensagem é para trazer de volta a palavra, trazer o povo de volta a palavra. O parto ela será salva em novo nascimento, de acordo com Malaquias 4. O mundo das igrejas de hoje há 2 sistemas operando. Agora ouçam atentamente. Agora quero ver se vocês dirão amém. Há 2 sistemas operando na igreja mundial de hoje. Vou tirar isso da minha responsabilidade, então concluirei. Todos sabemos que a palavra de Deus, sistemas denominacionais, há 2 sistemas em operação. Como foi com Jacó e Esaú, um de acordo com o espírito, o outro com a carne, e o que é isso? Esaú e Jacó, brigando no ventre de sua mãe desde a hora que nasceram. E então, assim são os denominacionais com a palavra, brigando um contra o outro, e eles, desde Lutero, trouxe a primeira reforma. Espero que isso esteja bem simples para poderem entender. Esses homens, se pudessem entender e sair disso, poderiam pôr mais sentido nisso. Espero que a semente faça com que faça que venha a vida. E sempre tem acontecido assim. Esse é o motivo que está sentindo dores de parto, porque existe uma briga. Um Esaú, um homem do mundo, muito religioso, com razão, mas ele não sabe nada a respeito do direito de primogenitura. Ele nasceu daquele jeito, moldado daquela maneira, e Jacó, não importa o que ele fosse, ele queria primogenitura, ele é o espiritual, e os 2 hoje estão no ventre da igreja. Há um grande sistema e poderoso tentando se formar, chamado Concílio Mundial de Igrejas. Do ventre da igreja estão vindo os filhos. A palavra deve resgatar a palavra da igreja noiva. A igreja tem que ser resgatada dela, uma noiva para Cristo. Aqueles que dormiram em todas as eras completarão aquela noiva que vem da palavra da qual eles saíram. Como de seus pés vindo à sua cabeça, ela somente se torna maior a cada vez mais, e assim como um corpo cresce, e assim é o corpo de Cristo. Chegarão à cabeça, a cabeça crescerá. Até a cabeça crescerá. Se observarmos, isso está ligado à cabeça, a cabeça faz movimentos, mas esses sistemas não chegarão fora, eles crescerão fora disso, porque é um sistema, e não pode. E o cardo não pode trazer um feixe de trigo, mas os 2 estão no mesmo campo, regados pela mesma água, a luz do sol, um é a palavra, o outro não é a palavra, os 2 estão brigando um com o outro, brigando dessa forma, na reforma, e continuam brigando. Agora, em verdade, sabe o que eu estou falando? Aí estão
É um sistema em qual você está. Imaginem agora, se você tivesse de viver nos dias sob o impacto dos profetas de Deus e a palavra, de qual lado você estaria? Você tem a mesma escolha hoje, você está preparando para receber a palavra perfeita desde lá, e a palavra está chegando está vindo a palavra noiva, a palavra, como uma mulher que é a partir de um homem. Então a igreja terá de ser a palavra, a igreja permanente, cada palavra da Bíblia, não sistema, dogmas, nada a mais a isso adicionado, inadulterada, a palavra virgem pura. Durante os dias de Lutero, quando a igreja rompeu, Lutero, mas ele veio, o justo viverá pela fé, ele disse. Isso não é comunhão. Agora vimos que durante os dias de John Wesley, ela teve dores outra vez, e existia um Wesley e que nasceu, mas o que ele fez voltou como a mãe fez. Então, durante os dias pentecostais, seus pais e mães saíram daquilo que odiavam, saíram nas ruas e batendo palmas e falando acerca do Espírito Santo com um violão velho, e foram colocados na cadeia. Então, eles somos duros e voltamos para a organização e fizemos a mesma coisa, a mesma sujeira. E eles voltaram às suas sepulturas. Eu sei que isso é difícil, mas é a verdade. Agora, vocês dizem, se você amasse as pessoas, se o amor não for corretivo, então como produzirá amor? O amor é corretivo. Eu sou zeloso pela Igreja de Deus para ver esses sistemas se ligarem com dogmas, se apodrecerem, e Deus declara que a sua palavra é verdade, e eles mesmo assim continuam agarrados a isso. Vocês sabem que é a verdade, irmão, minha irmã. É simples a maneira de dizer, não é uma palavra grega, mas é uma maneira de mostrar o juízo. Certamente que você entenderá isso. 2 mais 2 são 4. Agora, a palavra deve gerar a noiva, mas o velho sistema tem de conservar sua espécie, tem que gerar um Esaú que vendeu sua primogenitura. E aí vem, eu sinto, lá vem. Espero que não pense que sou louco, mas se estou, então me deixem assim. Eu sinto bem dessa maneira, bem melhor dessa maneira do que da outra. Posso ser louco para o mundo, mas sei onde estou, eu sei qual é a minha posição. Olhem, vai gerar uma criança morta, um bebê morto, um sistema eclesiástico que trará as denominações que vão se unir para gerar um Esaú que odeia Jacó. Amém. Espero que vocês enxerguem isso. Uma criança morta, denominação morta, todas se unirão. Oh. Crentes na palavra, cedam a minha mensagem, ouçam-me, não a minha mensagem, mas a mensagem dele, a qual ele firmemente declara ser a verdade. Vocês têm de escolher de um lado ou de outro. Você tem que tem que fazer a sua escolha. Outro dia, lá no hotel Westward Ho, quando o Senhor me deixou mostrar a vocês sobre o trigo que ele cresceu lá na época do Lutero e Wesley, e o salto, cada igreja representada em um maço de milho, e depois lá, como o trigo estava lá, aquela pequena casca. E então parecia exatamente o verdadeiro grão de trigo, mas não era só a casca. Então você pega aquele espelho e olha, e quando pentecostais vieram, eles eram tão parecidos, mas Mateus 24 disse, se fosse possível, ganharia até os escolhidos. Seria um sustento para o grão, isso mesmo? Agora a borla, olhem aqui. Então não estava dentro, o grão não estava dentro da casca, mas estava ali parecido com ele. É a casca, mas ainda não era trigo, era uma portadora do trigo. Vocês não enxergam as mensagens que como elas têm vindo, como o parto, mas a vida ficou lá para fora para uma próxima mensagem. A vida saiu de Lutero para a mensagem de Wesley para pentecostais, e agora é outra para deixar a casca. Qual é o problema? Há uma natureza em cada forma declarando que é verdade. Agora, vocês pensam que eu estou louco? Tem algo aqui que eu não consigo impedir isso? Nunca coloquei lá isso.
É Deus, e Ele confirma isso para provar que isto é verdade. Não que eu tenha nada contra Lutero, Wesley, Pentecostais, Batistas ou qualquer que seja, nada contra ninguém. Os sistemas são os que... Estou contra os sistemas porque a palavra é contra eles. Não, o homem. Vejam, os pastores e padres aqui sentados não estariam aqui se ouvissem os sistemas, mas eles têm a audácia da palavra, de ouvir a palavra de Deus e aceitarem isso. Aleluia! Significa louvores a nosso Deus. Eles não ferirão vocês, não machucarão, não causarão dano. Quer dizer, assim seja, creio. Está confirmado que é a verdade. E algum dia vocês vão descobrir e talvez seja tarde demais. Agora não a tem. A Bíblia diz que a esposa dele se aprontou ao final de cada era. Como se aprontou para tornar sua esposa? E que espécie de roupa ela tinha? A própria palavra foi vestida com retidão. E assim, o que é isso? Visões. Observem. Concluindo agora, quero dizer só mais uma coisa antes de concluir, e é o que me leva a dizer isto. Tenho assim diz o Senhor. Se um homem diz isso sem colocando seu próprio pensamento, seria hipócrita, deveria ir para o inferno por causa disso. Isso mesmo, se ele conseguisse um monte de pessoas boas e enganá-las, seria um demônio em carne humana. Deus nunca honraria. Você acha que Deus honraria um demônio mentiroso? Nunca. Estão vendo isso? Passa por cima da cabeça, passa por cima deles, eles não recebem e arranca e ele tira os escolhidos para fora. Olhe, veja todos os profetas através das eras, como ele tomou os escolhidos na Reforma, a Igreja Católica que queimou Joana d'Arc em um poste como feiticeira, isso, depois descobriram que não era. Mas isso não foi colado, mas vocês veem, isso não foi colocado no livro de Deus, esse negócio de penitência, depois eles enterraram o corpo dela. Eles chamaram São Patrício também, e ele é mais ou menos o mesmo como eu, parecido comigo. Veja seus filhos, veja quantos foram mortos, mas isso... Deus disse que o clamor do povo, aquilo não torna isso, mas ele diz, prova ser a verdade, prova todas as coisas. Isso vai rapidamente. Agora encontramos que isso, poucos meses atrás, estava saindo de casa e então me veio uma visão. Eu desafio qualquer um aqui que o Senhor permitiu dizer assim diz o Senhor, que não tenha acontecido. Quantos sabem que isso é verdade? Levantem a mão. Pode alguém falar contra isso? É verdade. Não dê atenção ao mensageiro, olhe para a mensagem. É o que é, não é aquilo, não repare o que é aquele careca é somente um ser humano, mas observe o que está acontecendo, isso é o que afirma. Eu fui tomado, eu sei que as pessoas dizem todo tipo de coisa, mas eu não posso responder pelo que as pessoas digam, mas eu tenho que responder pelo que eu digo. E somente posso dizer que se é verdade ou se não é, e sou responsável por isso. Não posso julgar ninguém, não fui enviado para julgar, mas para pregar a mensagem. Observem, estava sendo apresentada uma apresentação da igreja, eu estava sendo levado por alguém e eu estava ouvindo a música mais doce que já ouvi e vi um grupo de moças jovens, talvez na idade de 20, 18, 20 anos, todas tinham cabelo longos, trajadas com tipo de vestido, e estavam marchando perfeitamente com o ritmo da música. E vi na esquerda, então vinha assim dessa maneira, observava, então olhei para ver quem falava comigo e não pude ver ninguém, então ouvi uma banda de rock and roll chegando e eu olhei desse lado à direita e vindo assim, vinha as igrejas do mundo, de todo mundo, e cada um carregando suas bandeiras de onde eram, uma das coisas mais sujas que já vi na vida. E quando os Estados Unidos apareceu, foi a pior que eu já vi. O Pai Celestial é meu juiz. Estavam usando essas saias escandalosas, como dessas que usam em bares, nada atrás assim, em um pedaço de papel,
assim como uma dança havaiana, pintada, cabelo cortado, fumando cigarro, dançando rock and roll. E eu disse, essa é a igreja dos Estados Unidos? E a voz disse, sim, é ela. E quando passaram, e colocaram o papel atrás, assim, quando passaram. Eu comecei a chorar. E então pensei, todo o trabalho, tudo que já fiz, nós ministros já fizemos, juntos, e os irmãos, eu não sei até o tanto quanto vocês creem nessas visões, mas é verdade, sempre foi provado ser verdade. E quando eu estava vendo isso, sabe o que estava acontecendo? Meu coração parecia estar quebrando, estar todo quebrantado em mim. E eu tenho falhado contigo? Eu perguntei, palavra. Eu permaneço falando a mesma palavra, Senhor. Então pensei que tu me desse essa visão não muito tempo atrás, e vi ali, e eu disse, bem, terão elas que ser julgadas. E ele disse, o grupo de Paulo também. Eu disse, pregar a mesma mensagem que Paulo. E eu disse, por quê? Porque tem sido dessa maneira. E então vieram aqui aquela mesma noiva passando outra vez. Ele disse, entretanto, essas são as que saem. Quando ela passou, estavam de acordo com a música da palavra de Deus marchando. E quando havia assim, fiquei parado lá com as duas mãos levantadas, olhando, chorando dessa maneira. Quando eu olhei, eu estava de pé lá do lado fora do alpendre, olhando para os campos. E que foi isso? A mesma noiva, a mesma espécie, feita do mesmo material que ela foi no princípio. Agora, lê Malaquias 4, na mensagem dos últimos dias, que tornará o coração dos filhos aos pais. Voltar à mensagem pentecostal original, palavra por palavra. Irmãos, estamos aqui. Agora, esta igreja tem que receber um sinal. É o último sinal. Encontramos aqui nas Escrituras, e vejam, as grandes dores de parto que foram nessa era laodiceana nasceram, se a igreja nasceu outra vez, não será uma organização nunca. Todos sabem que havia uma mensagem para cada época. Então, pergunta aos historiadores. Então, o Alexandre Campbell e todos os demais, Martin Luther e todos os organizadores. E a mensagem deles apenas consegue sobreviver por 3 anos do revivimento. Então, esse faz 15 anos e não tem havido organização que saiu dele. Por quê? Porque a casca era a última. Nós estamos no fim. Estão vendo as dores de parto? Vê o problema? Só os remanescentes sairão, que serão levados. É o motivo, por esse motivo estou chorando, esforçando e tentando conseguir para colocar a parte de cada homem aqui na terra, encontrar favor com Deus, e estamos somente movendo em sua palavra. Ela está com dores, esse é o problema, dará à luz. E qual será a sua escolha? Vemos a escritura na parede, e vemos a igreja, está tão podre, está quase pronta para ir. As dores de parto estão, tudo isso, no mundo e o nascimento de uma nova igreja para o milênio. Olha, Deus observe atentamente agora para a conclusão. Seu último sinal, sua última mensagem, seu último sinal é que ela tem que estar na condição que estava no começo. Aí o mundo, a igreja, olhe como era no princípio, todos os anos de Malaquias até Jesus, veja todos os anos até agora e veja tudo isso lá atrás, como entrou corrupção nela, e veja como a terra está nos dias de Noé e demais. Tem que estar do mesmo tipo, mesmo caráter, como foi nos dias de Noé. Então, vemos todas essas coisas. Aí, se limitando, então, entraremos no último sinal. No capítulo de Lucas 28, Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vida do Filho do Homem. Pois como foi em Sodoma, vem. Agora, Jesus leu esta mesma Bíblia, o mesmo Gênesis que lemos, concluindo, não percam. A mesma Bíblia que nós lemos, Jesus leu. Olhe para trás, veja. E ele disse para a sua igreja, olhe para trás e veja quando os dias de Sodoma acontecerem, pessoas pervertidas, homens usando o homossexualismo, como tem aumentado no mundo hoje. Os jornais recentemente
Eu já recebi cartas de mães, de seus filhos, quanto a seus filhos, homossexualidade, parece que aumentou de 20% a 30% só na Califórnia no ano passado. Um monte de coisa, o governo aprovando os homossexuais. Vocês sabem disso, em revistas, eu já li isso. E coisas diversas que estão acontecendo. Se você... Se entendo corretamente a Escritura, exatamente o que Deus disse que aconteceria. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Essa é verdade, tenho-vos disso isso. Aqui está confirmado, é verdade. Agora, qual foi a última mensagem que Jesus pregou? Como foi nos dias de Sodoma? Agora, observem. O mundo gentio, antes que fosse queimado, o fogo, agora... Tente entender o que aconteceu. Havia um grupo de pessoas, membros de igrejas mornos e indiferentes como Ló e seu grupo lá em Sodoma, e havia um outro homem que já tinha saído dela, não estava nisso para começar, era Abraão, que tinha a promessa da vinda de um filho, entendem? Digam amém. Isso mesmo. Agora... Antes do clímax da destruição, Deus aparece a Abraão de várias formas e apareceu como um homem. Ele era um homem. Ele foi até Deus e agora você diz, não era um homem, era Deus um homem. Abraão, que chamou de Elohim, era um homem. E veja, ele se sentou com suas costas para a tenda e disse, onde está tua esposa, Sara? E ele disse, ela está na tenda atrás de ti. Ele disse, te visitarei de acordo com o tempo da vida. E te fiz uma promessa e Sara riu. E ele disse, por que Sara riu? Agora, isso é o que estava acontecendo naqueles dias, somente para mostrar o último sinal que Abraão viu o grupo de escolhidos sendo tirado para fora de Sodoma. Agora, o que você quiser dizer, não perca esta parábola. O grupo que foi tirado para fora não estava em Sodoma para começar, mas 2 anjos foram até Sodoma e quando chegaram lá, encontramos Ló e ele se encontrava em uma condição apóstata, todos homossexuais de perversão, que você conhece na história, mas houve um que ficou com Abraão, que era Elohim. Eles pregaram a palavra lá, pregando a palavra, punindo a cegueira, então puderam encontrar a porta, mas assim é hoje. Aquele que estava com um grupo lá que foi tirado fez milagres diante de Abraão para mostrar quem ele era e estava com Abraão. Ele disse, por que Sara riu? Com respeito a esse bebê. E Sara veio e disse... Mas não riu, mas ele disse sim que riu. Mas se ela não fosse parte de Abraão, ele teria matado ela ali mesmo. Então, Deus...
Então Deus nos teria matado se não fôssemos parte de Cristo. Mas agora notem o que aconteceu. Jesus voltou-se e disse, como foi nos dias de Eló, assim será nos dias do Filho do Homem, quando ele se manifestar. Estão vendo? Filho do homem, sempre na Bíblia, é um profeta. Estão vendo? Vem em nome de 3 filhos. Filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Estão vendo? E ele declarou seu nome, filho do homem, porque é o trabalho que ele fez como um profeta aqui, evidente. E ele disse, como foi nos dias de Noé, quando o filho do homem há de se manifestar, será o fim dos tempos. Pensemos nisso só por um minuto. O mundo nunca teve mensageiro como tivemos Finney, Sankey, Moody's, Finney, Knox, Calvinos e tudo mais, mensageiros em todo o mundo para a igreja nessa dor de parto, mas nunca tivemos um homem com a mensagem internacional nesse dia com o seu nome terminado em H-A-M, A-B-R-A-H-A-M, com as 6 letras, A-B-R-A-H-A-M são 7 letras, e temos hoje um G-R-A-H-A-M, 6 letras, e 6 é o número do mundo, ao dia da criação, quando o mundo já teve um homem nessa condição, pregando no universo, chamando o povo para fora. Arrependei, arrependei. Saiam disso ou perecerão até esta era. G-R-A-H-A-M. Veja o que ele está fazendo, pregando a palavra, cegando os estranhos, chamando, saiam. O mensageiro de Deus, Jesus disse que ele teria lugar justamente quando o Filho do Homem estivesse manifestando. Agora, o que será isso? Lá do lado de fora das ordens da igreja do mundo. E eles começaram a odiar o homem por causa disso. Agora, lembrem-se, também havia um grupo espiritual de Jacó, não o de Esaú, um grupo de Jacó procurando o filho que não estava naquela Babilônia. E eles receberam um mensageiro. Entendem? Abraão, A-B-R-A-H-A-M. Eles receberam um mensageiro, e aquele mensageiro, o que era maior, o que ele salientou para mostrar que eram os que estavam no fim dos tempos, ele discerniu os pensamentos que estavam na mente de Sara, Jesus, Filho de Deus, o qual foi feito carne, que veio no Espírito, teria que voltar naquele pequeno grupo de escolhidos no fim dos tempos, se manifestaria da mesma maneira. Dores de parto. Oh, irmãos, por favor, procurem entender. Procurem muito. Abram seus corações. Um minuto. Olhem para Cristo. Aquele mesmo Deus está aqui mesmo. Aquele mesmo prometeu estas coisas. E se Ele prometeu, Ele com certeza é poderoso para cumprir. Inclinemos a cabeça um momento. Quero que vocês pensem solenemente. Pai, está em tuas mãos agora, fiz tudo o que pude. Rogo que ajudes as pessoas a entenderem, a semente foi plantada, derrama a água do Espírito nela, Senhor, e rega para a tua glória. Se eu cometi algum engano, Senhor, não era minha intenção. Rogo, Deus, que o Senhor interprete isso aos corações deles diretamente, que possam enxergar e entender. Concede, Senhor, no nome de Jesus, eu rogo. Amém. Deus os abençoe. Eu amo vocês. Este Deus que pregou esta palavra, este Deus é responsável por esta palavra, sou somente responsável por dizê-la. Ele é aquele que tem que vindicá-la. Esse mesmo Deus está aqui. Quantos agora estão aí que têm necessidade? Levante a mão. Ele não prometeu fazer essas coisas nesses últimos dias? Agora, olhem para mim. Agora, como Pedro e João disseram, olhe para nós, e se vem agora, olhem para este lado. Por favor, não se movimentem. Eu estou tentando de todo o coração ser bem reverente. Veja, cada um de vocês, quando vocês se movimentam, vocês são uma unidade
E estou tentando captar a fé das pessoas. Essa pequena mulher passou e tocou nas vestes, foi e se assentou, e Jesus disse a ela seus problemas, ela foi curada, e ele prometeu que faria isso outra vez no dia do Filho do Homem, quando se rebelasse a si mesmo, como fez em Sodoma. O mundo, nas condições em que estava a igreja, naquela condição. Agora, Deus tem cumprido sua palavra, né, falamos em língua, nós pulamos, falamos em língua, profetizamos e assim por diante. Mas esperem, existe outro sinal. Temos muitas personificações carnais, e isso faz com que os verdadeiros brilhem. Qualquer dólar falso deve ter um verdadeiro para brilhar. Agora, você ore e creia. Eu desafio você a fazer isso. Você que procura ver o que eu lhes tenho dito, quantos creem no que isso é verdade? Seja você quem for, cada um aqui que está aqui totalmente desconhecido, exceto Bill Dow e sua esposa aqui sentada, irmão, das 3 pessoas sentadas aí, alguém na audiência. Eu desafio você a crer no que eu lhes disse que é a verdade. Alguém disse para mim, você teve um pesadelo, Billy. Eu disse, um pesadelo? Não, Dr. David. Se é assim que você acha, se você acha que seria assim, você devia então pegar o seu cartão de companheirismo. Eu sabia que teria alguém em algum lugar que creria a Deus. Então Deus não teria enviado a sua mensagem, a não ser que tivesse alguém que aceitaria. Quando eu fui orar pelos enfermos, isso foi muito bem. Então comecei a lhes dizer a verdade, então foi diferente. Quando cada mensagem que foi falada, Jesus era maravilhoso quando foi à igreja, curou pessoas e disse, eu e o Pai somos um. Então isso que aconteceu, se não comerem a carne do Filho e beberem o seu sangue. Então ele não explicou, mas aquela palavra estava daquele jeito, e as pessoas pensaram, e os doutores disseram, aquele homem é um vampiro, comer sua carne e beber seu sangue. Nunca explicou isso, ele nunca explicou. Não importa como eles entenderam, eles creram. De qualquer maneira, os verdadeiros apóstolos, eles conheciam. Agora, uma mulher aqui está um homem e mulher sentada aqui, com mão levantada. Agora, vocês podem me chamar de fanático, se quiserem, mas a coluna de fogo que me dirigiu os filhos de Israel pelo deserto também está aqui, em cima daquela mulher. Agora lembre-se, Jesus disse um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Eu vim de Deus e volto para Deus. Depois da sua morte, sepultamento, disse aos judeus, ele disse, eu era rocha, a coluna de fogo, eu sou o que sou. Quem era o que eu sou? Aquela coluna de fogo, sarça ardente, na sarça ardente, aquele que se tornou carne e habitou entre vós, viva aqui para Deus, a ordem era para voltar na forma do Espírito Santo, e aqui está ele conosco hoje. Fotos foram tiradas para provar cientificamente. Eu sou o Filho do Homem e serei revelado nesses dias. Aqui está aqui, eu estou olhando diretamente para ele. Você diz, você o vê? João também o via, mas o resto não. Olhem para provar isso, aquela mulher que é desconhecida para mim, mas ela tem alguma coisa errada em um dos seus membros e que está orando aqui a respeito disso. Ela recebeu uma operação e o marido dela que está sentado perto dele, ele não é daqui, você é da Califórnia, o seu nome é Rowan. O problema seu é no estômago, também acabou. Você tinha problema do estômago, não tinha? Tudo acabou, sua perna está curada. Naquele dia o Filho do Homem, aqui, sentado aqui atrás, um homem. Há um homem. Ele é um homem de cor. Tem algo errado com os seus olhos. Ele o trabalho que ele faz, trabalha com carros, polindo carros, encerando carros. Isso. Seus olhos estão ruins. Você acabou de crer, não é? Alguma coisa realmente estranha aconteceu com você. Seu nome é Fred, e isso mesmo, seu sobrenome é Connor. Crê agora, então seus olhos não mais se preocuparão. Eu nunca vi esse homem na minha vida. O homem lá atrás não é daqui, da Califórnia. Está com um problema nas costas. O Sr. Owens, estão vendo? Que o Senhor Jesus
faça com que seja curado. Nunca vi esse homem na minha vida, não sei nada a respeito deles. Somente estou seguindo aquela luz à medida que ela vai se movendo, e se você puder crer, todas as coisas são possíveis ao que crer. O pequenino sentado aqui com hérnia está usando óculos com terno cinza. Fred, Deus cura você se crer. Como você aceita? Certo. Nunca o vi na vida. Senhora Holden, sentada lá com problema no olho. Não conhece a mulher, nunca vi na vida, mas é verdade. Estão vendo? Você pode crer. Por que você está chorando, irmã? Está com um ataque de nervos, bronquite, problema de coração. Crê que Deus a curará? Sentado no final da fileira, se crê de todo o coração, Jesus te curará e todo o nervosismo sairá e você voltará para a condição certa. O diabo está mentindo para você. Aceita? Então levante a mão e diz, eu concordo com isso. Muito bem. Aqui? Esta igreja está passando por dores de parto. Isso não fazia que agora você escolha a sua presença. Tem mostrado exatamente a palavra, o que ele disse que fará. Pergunte através aí pelo edifício, aquelas pessoas que foram atingidas, qualquer pessoa que seja, é totalmente impossível acontecer, mas o que é isso? O Filho do Homem, a palavra de Deus é mais afiada do que a espada, alguma de dois gumes, discernindo os espíritos e segredos do coração, exatamente como foi no dia quando ele estava em carne aqui na terra, no Filho de Deus. Agora ele está sendo revelado através do Filho de Deus, enquanto ele vem para chamar a noiva desse sistema, sai deles, separa-te, diz Deus, não toque nas coisas imundas e Deus te aceitará. Vocês estão prontos para render toda a sua vida a Deus? Se estiverem prontos para render a sua vida a Deus, se estão, fiquem de pé e digam, eu aceitarei a graça de Deus, pois tudo está acabado. Aleluia! Graças a Deus. Não! Você crê? Então levante a mão. Suas mãos e ore comigo, confesse seus erros, dores de parto. É difícil morrer. Ah, mas morra agora, morra. Saia da sua incredulidade, saia dela. Essa é a palavra de Deus ser manifestada, justamente como ela era quando Jesus Cristo veio à terra. É Jesus Cristo outra vez entre nós, provando. Abraão recebeu o filho prometido. Depois que isso aconteceu, e Jesus está voltando outra vez. Este é o seu espírito, está tão próximo da terra, tão próximo à sua vinda, que está pronto para receber. Se você estiver pronto para recebê-lo, agora levanta as mãos e ore comigo. Senhor Deus, permite que todos os pastores estejam no altar, permite que as pessoas chorem, clamem, permite que as colunas de fogo, a coluna de nuvem, mova entre o teu povo, Senhor, para que entendam a presença do Deus vivo e todo-poderoso. Concede, Senhor, recebe-os. Eu rogo para cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Enche cada um com o Espírito Santo, e os que não têm o Espírito Santo, Senhor, faz o revivamento dessa campanha, dessa convenção, para que o teu poder se manifeste com o derramamento do teu Espírito Santo. Permite que os enfermos sejam curados, cegos, paralíticos andem, permite que as manifestações do Deus vivo sejam trazidas à presença do povo, como foi nessa tarde, e faz que o povo receba em nome de Jesus Cristo, eu peço. Levante as mãos agora e deem-lhe louvor, para que receba o que pediu. Louvado seja o nome do Senhor.